uma missão como auditor de campo, então a fiscalizar um projeto do Estado na Cracolândia. E ninguém queria fazer. Aí a diretora me chamou lá e falou, ó, Magalhães, capitão, tem uma missão para você, é fiscalizar a Cracolândia. Eu falei, pode dar. A tropa, mais um dia de shot fair, divisão sempre em movimento. E agora estou com o Magalhães, capitão da reserva não remunerada e hoje é auditor. Ele vai falar um pouquinho como foi essa transição e um pouquinho da história dele. Tudo bom, John? Uma satisfação falar com todos vocês. Bem, minha história começou em 91, quando eu entrei na Polícia Militar. Entrei no antigo curso preparatório de formação de oficiais, então com 18 anos. Saí aspirante em 96, vou resumir um pouco a história. Trabalhei em diversas unidades da Polícia Militar, unidades operacionais, Força Tática. Comandei Força Tática aqui no 12º Batalhão, no 27º Batalhão, na periferia. Depois eu comecei a trabalhar em assessorias militares, trabalhei na assessoria do Tribunal de Contas do Estado, fui chefe da assessoria lá em 2008. Trabalhei na Secretaria de Segurança Pública também. A gente vai ficando um pouco mais velho e vai saindo da atividade operacional, né? A gente tem que dar lugar para os mais novos. E em 2014 eu tomei posse no cargo de auditor de controle externo depois de ter sido aprovado no concurso público, por sinal muito difícil, mas não impossível que eu passei, né? Mesmo trabalhando na Assembleia, nessa época eu estava na assessoria militar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu era ajudante de ordens do presidente lá, chefe da segurança, passei por diversas funções lá também. E aí tomei posse como auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado, em 2014. Estou lá já há 12 anos, né? E hoje eu estou num cargo em comissão que é o de assessor técnico procurador. Então eu sou procurador no gabinete de um conselheiro que também foi militar, né? O conselheiro Wagner de Campos Rosário. Foi militar das Agulhas Negras, fez SPSEX, fez Agulhas Negras. Saiu também porque passou no concurso da Controladoria Geral da União, né? E ele me convidou, eu estou trabalhando com ele desde que ele tomou posse lá, com muita honra e muita satisfação. Excepcional. E como a gente estava conversando em off, você conseguiu fazer uma boa transição de carreira, que é muito difícil. Hoje a gente percebe que a maior dor do mercado militar é a transição de carreira. O pessoal fica perdido, não sabe para onde ir. Então, parabéns, foi muito bom. Acho que você é um grande exemplo de um case realmente de sucesso. E aí eu queria saber um pouquinho, na época da caserna, todas as atividades, tudo que você aprendeu hoje, isso é muito presente no seu dia a dia? Você carrega isso, a disciplina, o espírito de corpo? Olha, eu acho que uma vez militar, sempre militar. A gente não consegue mudar o sangue, porque o militarismo vai estar sempre fazendo parte da vida de todos nós. Que um dia estivemos na caserna, vibramos, trabalhamos pela nossa pátria, pelo nosso Estado. No meu caso, eu tive ocorrências de gravidade, comandando a Força Tática. Teve uma que eu fui alvejado. Graças a Deus o colete me salvou, né? Você sabe disso, até te expliquei. Mas ou no combate, ou na parte administrativa, todos nós temos uma disciplina diferente, um preparo diferente. E isso, você sabe que no mundo civil, vamos chamar assim, eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos chamar assim, no mundo civil isso é muito valorizado. Por quê? Porque o militar é diferente, ele é mais comprometido, ele tem uma organização diferente, é mais disciplinado. E isso é visto com muitos bons olhos, né? Então eu acho que a gente é muito valorizado fora. Eu não tinha 3 meses como auditor, o meu chefe ia sair de férias, só para dar um exemplo. Ele falou, você vai me substituir. Eu falei, não, mas tem auditores mais antigos. Ele falou, não, eu quero você me substituindo. Então, no mundo civil não existe essa antiguidade que a gente está acostumado na caserna, né? E eu acabei substituindo a chefia e a equipe também de boa, porque muitos não querem assumir a responsabilidade. E aí que o militar se destaca. Eu tive uma missão como auditor de campo, precisava fiscalizar um projeto do Estado na Cracolândia. E ninguém queria fazer. Aí a diretora me chamou lá e falou, ó, Magalhães, capitão, tem uma missão para você, fiscalizar a Cracolândia. Eu falei, pode dar que eu vou fazer. Fiquei 4 dias, entre aspas, assim, internado ali, fazendo a minha auditoria, né? Assim, com várias dificuldades por conta
da situação que a Cracolândia era, né? Graças a Deus era, o governo hoje conseguiu resolver o problema, o governo, a prefeitura, todos os órgãos, a gente viu que era um problema multidisciplinar, mas ali naquela época, em 2015, por aí, era muito enraizado ali. E eu, no final da auditoria, eu pedi para andar no fluxo, para ver mesmo como é que era a atividade do Estado em tentar cooptar aquelas almas ali, né, que infelizmente estavam naquela situação, que se colocaram nessa situação, para levar para o projeto. Isso eles ficaram super... Não, mas ninguém nunca pediu. Eu falei, mas eu quero ver como é que eu trabalho. E no final deu tudo certo, foi a auditoria, fechei meu relatório e tal, e foi um case assim que marcou a diferença, né, do militar, embora na reserva não remunerada, né, para os funcionários do mundo civil, que tem razão também de ter os seus receios, tudo, e hoje, mas a diferenciação entre o militar da reserva, o que quer que seja, reformado, ele guarda todo esse preparo, e isso é muito valorizado. Eu falo com meus colegas de turma, hoje todos coronéis, né, que a gente é muito mais valorizado, às vezes, fora do que dentro. Porque dentro a gente tem muitos, assim, né, mas fora são poucos. Então eu tenho vários amigos que hoje estão na atividade civil, né, estão muito bem, sempre em cargos de destaque, de gerência, desenvolvem muito bem, têm a confiança, e aquele negócio, da missão a gente resolve, né? Exatamente. Então, assim, você respondeu um pouquinho, mas então você acha que esse trabalho que a gente vem fazendo com a divisão, conectando os militares que fazem a transição para as empresas, faz todo sentido para o mercado corporativo? Eu acho que vocês estão fazendo um elo muito importante, porque às vezes o militar, eu conheço alguns, ele não tem como chegar. Às vezes tem esse lado, talvez, do militar que é mais retraído, não é tão despachado, né? É mais disciplinar, não vou chegar lá e falar com o presidente da empresa, falar... Por quê? Porque fala, poxa, mas não é. Se vocês fizerem esse meio de campo, acho que todo mundo vai ganhar. Quem tiver na empresa vai ter um profissional altamente qualificado, altamente treinado, com responsabilidades, diferenciado, né? Então, eu acho que essa meio de campo que vocês estão fazendo, eu acho fundamental, que vai unir as duas pontas. E às vezes o que faltava era isso. Às vezes a gente vê militar que entra em depressão porque não consegue uma nova colocação, é novo, aposentou novo porque realmente a vida militar ela desgasta muito mais, né? Só quem ficou 12 horas dentro de uma viatura com colete, com arma, cacetete, descendo, levantando, tal, o joelho vai embora, coluna, é muito sacrificante, né? Mas a gente gosta, a gente faz com amor, e eu faria tudo de novo, né? Mas, pegando esse gancho do que você falou, uma das vias para o militar ele sair ou fazer essa transição é via concurso. Então, estudar também é uma peculiaridade que no meio militar é muito enaltecida. Para nós não é difícil, uma vez que o difícil talvez seja começar, pegar um embalo, né? Você está acomodado, tal. Você sair dessa zona de conforto, começar a estudar. E eu comecei assim, John. Falei, poxa, minha esposa falou, presta o concurso. Falei, não, eu tô velho para... Presta o concurso e tal. E aí quando você começa, e a hora que engrena, o que aconteceu? Passei no concurso, aí eu falei, eu não quero parar de estudar. Aí passei no AB, né? Que aí quando eu tomei posse, eu pude dar entrada na documentação do AB. E hoje eu estou fazendo doutorado, ou seja, não parei, né? Fiz mestrado, estou fazendo doutorado, a gente continua estudando e a gente tem mais facilidade, eu acho, né, para ser disciplinado no estudo, né? A gente vê o pessoal concurseiro, eles são disciplinados, e aí não tem nada a ver com militarismo. É questão de estudar, comer a ficha, que nem a gente fala, né? Comer a ficha lá e chegar junto. Aí você fala assim, pô, mas é difícil competir com a molecada nova, que não tem emprego, que é o primeiro, mas não é impossível. Se a gente conseguir o método, conseguir se estudar, se estruturar, tiver apoio da família, que eu tive, isso fez toda a diferença nessa transição, é muito bom. Agora,
foi muito legal, né? E a gente continua com o sangue de polícia na veia e tal, sangue de militar, mas a gente nunca perde isso. Então eu vou no quartel, eu procuro ajudar a polícia no que eu puder, eu tenho meus amigos, todos da minha turma continuam sendo meus amigos, não mudou nada, né? E hoje a gente acaba sendo uma referência, né, para eles, como você falou, e eu acho que a gente pode ajudar bastante a encaminhar aquele que tiver essa veia de prestar um concurso, né? Que é muito possível, basta ter método, ter força de vontade, se dedicar. Isso para o militar é o nosso básico, né? Então acho que é isso. Pô, excepcional. Capitão, se quiser deixar uma mensagem final aí para a comunidade militar, para os executivos que acompanham a gente, para o mercado corporativo, ou até mesmo para um jovem, ou não tão jovem, que quer seguir essa carreira, fazer uma transição para o concurso, que dica ou que mensagem você deixaria? Olha, eu ouvi hoje um negócio de um amigo meu, Serrão, ele falou assim, aquele que reclama já perdeu. Então a gente não precisa de reclamação, não precisa de desculpa. Quem quer arruma um meio, quem não quer arruma uma desculpa. Então o militar ele tem várias frases preparadas que a gente pode usar várias aqui. Mas eu acho o seguinte, se eu pudesse falar algo impactante, que impactou a minha vida, faça a sua parte. E quando você tiver feito tudo, entrega na mão de Deus. E isso, tenho certeza que você vai colher os frutos que você plantou. Excepcional. E um presente, uma lembrança. Nossa Challenge Coin, de um lado a divisão, que faz a ponte entre o mercado corporativo e os militares, e o plano de chamadas, nosso braço social. Obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. 130 agora eu sou aqui. Exato. Tamo junto sempre.